Pessoal, vamos ver aqui no nosso site a reação do pai do Mauro Cid, né, que também é militar, esse aposentado, né? Ele lamentou a nova prisão do filho, a família está arrasada. Que barra, hein? Vamos aqui ver a reportagem. O general da reserva Mauro César Lorena Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid, disse desconhecer os detalhes do áudio que o filho fez críticas à PF e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Hoje, Moraes determinou a prisão preventiva de Cid por obstrução de justiça. A família está surpresa e arrasada com tudo isso. Ele relembrou como foi o difícil período em que Cid esteve preso antes. Ele falou em entrevista ao jornal O Globo: o Lorena e a mulher devem ir a Brasília, eles que moram no Rio, pretendem se deslocar até a capital federal para apoiar a nora e as netas após a prisão de Cid. Vamos chamar a Flávia Alessandra, que é advogada e professora de Direito, está aqui conosco. Doutora, bem-vinda, boa tarde. Bom, o Alexandre de Moraes está sendo questionado, né? Muitos bolsonaristas, militantes da direita, pessoas que são de direita, têm chamado de excesso, enfim, reforçado aquelas críticas que eles fazem ao ministro do Supremo. A senhora avalia, com o que a gente tem de informação até aqui, com esse áudio que foi divulgado, né, que faz sentido o Cid voltar para a prisão? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e as pessoas que estão acompanhando aqui o canal UOL. Diante de todo esse cenário que nós vimos e como brilhantemente foi traçado aí pelo Sakamoto, eu não consigo vislumbrar nenhum tipo de excesso e não me parece que, à medida em que esses áudios vazam, houvesse uma outra alternativa, se não, de fato, decretar a prisão novamente de Mauro Cid. Inclusive, elementos importantes de uma delação com a qual ele já havia pactuado, que é um dos mais importantes desses deveres, que é daquilo que transpassa a mente na delação. À medida em que ele divulga informações do que aconteceram ali, a gente tem que lembrar que a gente tem parte de áudios, não sabemos se existem outras informações e nem qual é o objetivo dessas informações, rompe as fantasias de uma delação, que é justamente permitir que essa colheita de provas leve a outros detalhes, leve a outros acusados, potenciais sanções, né, pessoas que possam aí ter sido envolvidas nas dinâmicas desses procedimentos e processos criminais todos que nós estamos acompanhando, e meio de fato, e inclusive foi decretado, me parece, de maneira muito correta, uma prisão preventiva para acautelar e assegurar o segmento processual e procedimental. E, claro, com o Sakamoto, eu acho que o Mauro Cid talvez não tenha sido muito preparado para uma ação orquestrada, porque só ele se prejudicou, me parece, né? Pelo menos em médio e curto prazo, inclusive com tudo aquilo que ele pretendia como perspectiva, que era a ideia de ter um apenamento baixo para manter pelo menos o cargo que ele já tem no Exército, mas ele rompe com um dos pilares de uma delação premiada, que é o civil nos autos e com relação à informação nos autos. Há, inclusive, nessa delação premiada, a vedação de que ele divulgue informações, de que ele se informações por mecanismos que possam alçar redes sociais. E nos parece que esses áudios aí foram gravados e transportados, né, por mecanismos, talvez até áudio de rede social, de WhatsApp ou coisa que o valha, de uma tal maneira que quinando um pouco o procedimento. Eu acho sim que a fala dele tem por tendência jogar aí uma grande pecha, uma grande mancha em todo esse procedimento, deixar o procedimento todo, a investigação como um todo, atingida, para dar aí, eventualmente, uma falha aos demais acusados de que há uma fragilidade investigatória, mas não me parece, talvez, que ele tenha feito isso com essa motivação. Eu acho que, mais uma vez, Mauro Cid mete os pés pelas mãos. Isso é necessário, porque ainda que ele haja de maneira atabalhoada, ele tem na mão um certo maquinário de poder. E isso pode abalar toda a investigação criminal e todo o resultado que se pretende com ela. De nada adianta signar uma delação premiada, fazer uso do benefício de cumprir uma prisão domiciliar a todo cenário de lambança, de instabilidade processual, usando, sobretudo, as maiores autoridades judiciárias do nosso país, sem nenhum tipo de prova. A gente tem percebido, em alguns contextos, que esse tipo de acusado age dessa maneira, mas a prisão, pelo menos, o isola e permite com que as investigações selem, pelo menos um tá.
para que elas sejam cumpridas de maneira regrada. Então, não vejo excesso e nem falta de um dinamismo, de um procedimento adequado na decretação do prisão do Mauro Cid, quando hoje ele foi para a oitiva, eu já imaginei que o ato aconteceria algo se ele tivesse provas concretas de tudo aquilo que ele estava falando, e a gente já imaginava que isso possivelmente não existisse, né?